Iniciando o estudo das misturas, vamos relembrar o que nós já vimos na aula anterior. A matéria, em nosso mundo, ela é formada ou de substância pura ou de mistura. A substância pura, que nós já estudamos na aula anterior, ela apresenta uma composição constante e propriedades também bem definidas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Essas propriedades são utilizadas para identificar se a substância é pura. Já uma mistura, ela tem uma composição variável, é isso? Nós vamos estudar. Ela tem uma composição variável e propriedades também variáveis, justamente devido à sua composição. Então, nós temos aqui, observe, dois exemplos. O primeiro exemplo, visualmente, você pode observar que trata-se de uma mistura, pois você tem a molécula de água, olha, H2O, água, H2O, H2O, H2O. Neste recipiente tem moléculas de água, mas não existe somente moléculas de água. Você tem água, água, mas esta molécula aqui ela não é água. Aqui você tem dois oxigênios, O2, é o gás oxigênio. Então você tem gás oxigênio, gás oxigênio. Então você tem aqui uma mistura de duas substâncias, água e oxigênio. A composição ela é dita variável porque quando você diz mistura de água e oxigênio, você não tem como especificar a quantidade, não fica subentendido qual é a quantidade. Ele não tem uma composição constante. Você pode ter uma mistura com mais oxigênio, uma mistura com menos oxigênio. Você falou apenas água e oxigênio. Então, quando você fala uma mistura de água e oxigênio, você não pode dizer a composição dessa mistura, porque você não sabe a quantidade que existe de cada substância. Então, por isso que se diz que a mistura ela tem uma composição variável, ela não é constante. Nem todas as misturas de água e oxigênio são iguais, elas têm a mesma composição. Já diferentemente, se você tiver uma substância pura, a composição dela é constante, nunca vai mudar. Se você tem água, seja qualquer água pura, ela vai ter sempre a mesma composição. Então, eu acho que deu para perceber a diferença quando a gente fala que a mistura, a composição é variável. Quando você fala que uma mistura de água e oxigênio, você não tem como caracterizar a quantidade de água e de oxigênio. Então, não fica caracterizado. A composição ela é variável. As misturas elas são diferentes, né? Mistura de água e oxigênio. Então, isso caracteriza uma mistura. Também as suas propriedades são variáveis, dependendo da quantidade de água e da quantidade de oxigênio presente na mistura. O segundo exemplo, água e açúcar. Então, visualmente também, você pode olhar e observar que trata-se de uma mistura. Você tem água, 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 mas aqui dentro não existe somente moléculas de água. Você tem aqui a sacarose, C12H22O11, que é a molécula de açúcar. Então, você tem açúcar com água misturado. Novamente, duas substâncias. Uma mistura pode ter duas ou mais substâncias. Então, eu dei aqui apenas dois exemplos, e todos os dois exemplos com duas substâncias, só para iniciar o estudo das misturas, ok? Então, a sua composição ela é variável, porque quando você fala água com açúcar, não fica subentendido a quantidade. Você tem mistura de água com açúcar que tem mais açúcar, tem menos açúcar, ou seja, é uma coisa variável, não é isso? Nem todas as misturas de água e açúcar têm a mesma composição, certo? Então, isso caracteriza uma mistura. Então, as misturas elas têm composição variável porque apresentam sempre mais de uma substância e as propriedades também são variáveis. Vamos agora estudar os gráficos da mudança de estado de uma mistura. Então, se você observar, a mistura ela não vai apresentar nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição constante. Isso é característica de uma substância pura. O ponto de fusão e ponto de ebulição é constante em substâncias puras. Em misturas, já que a sua composição é variável e as suas propriedades também, o ponto de fusão e ponto de ebulição não são constantes. Não possui nenhum patamar, não é isso? Então você pode observar pelo gráfico, né? Só estado sólido, aquecido. Aqui começa uma mudança que é a fusão. Perceba que a fusão ela não fica constante. Existe um valor, né? Um intervalo
de temperatura que acontece a fusão e não apenas um único valor. Então a fusão ela não é constante. Lembrando, para ficar constante, ele tem que ficar paralela ao tempo. Não tem que subir nem descer. Então esse segmento aqui ele não está constante. Então é uma fusão onde a temperatura não é constante. Após a fusão, você tem um estado líquido, aquecimento do líquido, chegando na ebulição do material, que também não é constante, novamente. Ó. Então, perceba que o gráfico de uma mistura, certo? Não apresenta nenhum patamar. Nem o ponto de fusão, nem o ponto de ebulição, ele não é constante. Isso que caracteriza o gráfico de uma mistura. Então, é muito importante para você, aluno, identificar um gráfico de uma mistura qualquer. Em geral, uma mistura vai ter fusão e ebulição não constantes. Né? Isso só é constante os dois quando você tem uma substância pura. Como você não tem uma substância pura, é uma mistura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ele é variável, ele é um intervalo, tá certo?